Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o seminarista Luan Andrade e seja bem-vindo a mais um dos nossos devocionais. Caso você não tenha visto um dos nossos devocionais ainda, é só clicar aqui no card e clique, veja, compartilhe, tenho certeza que você será abençoado. A Bíblia é cheia de histórias incríveis, histórias que nós amamos ler, amamos ver, histórias de batalhas, histórias de vitórias, histórias de derrotas também, histórias com problemas, com dificuldades. E algumas histórias nós queremos que tenham um fim bonito, legal, e levamos isso para a nossa vida. Alguns filmes que têm um final triste, nós não gostamos muito. Alguns livros que têm a morte do principal, nós nos incomodamos um pouco. A Bíblia é cheia de histórias e às vezes nós queremos movimentar essas histórias e não tem como. Mas precisamos lembrar que quando olhamos para a Bíblia, não temos super-heróis ou super-heroínas. Só Jesus Cristo é o único que não errou, que não pecou, que não falhou. Mas existem homens e mulheres que agiram de forma incrível diante do seu problema, da sua dificuldade, dos seus acertos também, porque é importante, é necessário acertar e saber lidar com esses acertos. E uma dessas histórias é a história de José, José do Egito. José foi um homem que sofreu muito. Sofreu simplesmente por quê? Porque ele foi contra alguém, brigou com alguma pessoa ou brigou com a família, algo assim? Não. Seus irmãos sentiam inveja de José e José sofreu por causa disso. Eles venderam José como escravo e José começa a sofrer daí. E José tinha feito alguma coisa contra eles? Não. José interpreta um sonho e começa a sofrer. E a vida de José parece que só vai descendo, caindo em problema, em confusões, e agora ele está como escravo na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, ele ainda assim não quer ir contra o seu Deus, não quer ir contra a liderança daquela casa, ele não quer pecar. E ele sabe que ele tem que obedecer ao Senhor, mesmo naquele momento de dificuldade. E José, ainda assim, ele sofre, ele vai para a prisão, porque a mulher de Potifar mente, dizendo que ele tentou agarrá-la. Isso foi uma mentira. José sofreu, e sofreu muito durante a vida dele. José vai preso. E na cadeia, agora, ele interpreta sonhos, e a partir dali, ele se torna governador do Egito por interpretar o sonho do faraó. Às vezes, nós olhamos para a história de José e achamos que a bênção só veio na história de José quando ele se tornou governador do Egito. E a primeira coisa que nós aprendemos é que José foi abençoado por Senhor em toda a sua trajetória, mesmo nos momentos difíceis. O Senhor estava com José escravo, o Senhor estava com José quando ele estava preso, o Senhor também estava com José quando ele se tornou governador do Egito. E a segunda coisa que nós aprendemos com a história de José é reconciliação, é perdão. José encontra os seus irmãos. E encontrando os seus irmãos, eles não sabem quem ele é, mas ele sabe quem são seus irmãos. E ele os perdoa. Os perdoa mesmo antes deles pedirem perdão. José poderia mandar matá-los, aqueles que praticamente acabaram com a vida dele. Mas José não fez isso. Eu gostaria de ler um texto em Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao 5, diz assim: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José, em nenhum momento, esqueceu de Deus ou achou que a história dele tinha 1 milhão de problemas e que se voltava para ele mesmo. Não, ele entendeu que a história dele servia à história de Deus. José não olha para os seus irmãos com ódio, mas com perdão. E perdoar é difícil. Ele olha com reconciliação. Eu e você precisamos perdoar. Precisamos olhar para algumas pessoas que nos maltrataram às vezes
e saber olhar com amor. Precisamos olhar para essas pessoas e saber caminhar novos caminhos, mesmo com antigas pessoas. É isso, meu irmão e minha irmã. Não guarde algum problema ou alguma cicatriz dentro de você, de alguém que te feriu e às vezes até mesmo da sua família. Perdoe, ame essa pessoa, reconcilie-se com ela. Que Deus te abençoe. Se você curtiu essa devocional, então não deixe de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Tchau.